Enquanto o mundo olha para o Oriente Médio, e com toda razão, é um outro teatro de tensão está pouco a pouco se abrindo. Silencioso, mas extremamente perigoso também. Um navio de gás russo cruzando o Canal da Mancha. Submarinos operando próximos à infraestrutura crítica da Europa. E uma resposta britânica que parece mais um aviso do que uma solução. Na medida do possível, fique comigo, porque o que está acontecendo aqui não é um mero exercício de rotina militar. É um teste direto de limites entre a Rússia e a OTAN. É isso, um teste de limites entre Moscou e Bruxelas. Vamos lá. Nos últimos dias, dois movimentos chamaram muito a atenção. O primeiro episódio no Canal da Mancha. O que foi? Bem, uma fragata russa escoltou navios petroleiros sob sanções através de uma das rotas mais sensíveis do planeta, o Canal da Mancha. Esses navios faziam parte da chamada Frota Sombra Russa. Os navios da Frota Sombra Russa. E eles transportavam petróleo, mesmo sob pressão ocidental. E o mais importante de tudo, isso ocorreu mesmo após ameaças britânicas de interceptação militar. O resultado qual foi? Nada aconteceu. A Rússia passou pelo Canal da Mancha sem impedimento, sem confronto. Isso, por si só, já é um sinal estratégico enorme, gigantesco. O Reino Unido simplesmente falou que ia bloquear a passagem dos navios petroleiros da frota Sombra Russa. A Rússia não levou isso a sério, de certa forma, porque levou, mas não levou a sério a possibilidade de que, ao enviar os seus submarinos, o Reino Unido faria alguma coisa. E nisto, Moscou se deu bem. Vamos lá. Este foi o primeiro episódio. Teve outro. O Reino Unido revelou que monitorou 3 submarinos russos próximos a cabos submarinos e à infraestrutura energética. Um submarino nuclear de ataque, 2 submarinos russos especializados em operações profundas. Esses sistemas são responsáveis por internet global, fluxos financeiros e energia. Ou seja, o coração invisível do sistema internacional. Ou seja, o Reino Unido, como todos os atores europeus, voltou a acusar a Rússia de gerar perigo quanto aos tais cabos submarinos. É isso. 3 submarinos russos, próximo a cabos submarinos e à infraestrutura energética. Tá. Por que os submarinos estavam lá? Justamente em virtude das ameaças do Reino Unido e de outros países. Agora, tem uma outra ameaça da Noruega, dizendo que pode gerar problemas também para a Rússia, em conjunto com a Ucrânia. Mas antes de nós avançarmos em relação a isso, vamos entender uma coisa. A Rússia utiliza navios da Frota Sombra que transportam um produto que ainda é sancionado pela Europa. É isso, é isso. Com todos os problemas energéticos do mundo, atualmente, a Europa ainda sanciona os produtos energéticos da Rússia? Sim. O que isso diz sobre a Rússia? Nada. O que isso diz sobre o momento da Europa? Tudo. Tudo de ruim. Vamos lá, olha só. Depois que esses submarinos frequentaram esses locais, naquela região do Canal da Mancha, teve a resposta britânica que foi clara. Nós
Estamos vendo vocês. Pois é, uma frase forte. Nós estamos vendo vocês. Uma frase forte, mas que revela algo ainda mais profundo. O Reino Unido monitorou, acompanhou e advertiu, mas não impediu. Não confrontou. Isso é crucial. Porque em geopolítica, capacidade sem ação levanta dúvidas sobre credibilidade. Há um enorme perigo quando se faz ameaça. No campo da geopolítica, isso pode ser um problema. O Reino Unido ameaçou. Disse que interceptaria, que sequestraria o navio e muitas outras coisas. No fim das contas, fez o quê? Nada. E a Dulcineia, parêntese, gerou um barulho estranho aqui no vídeo. Neste momento, é a gatinha aqui da casa que está fazendo todos os esforços do mundo para pular à frente da câmera. Peço perdão para vocês aí por essa indelicadeza, mas eu tive que fazer essa observação em virtude, né, desse miado estranho que apareceu aqui no nosso vídeo. E eu não vou fazer outro vídeo. O ponto central. O ponto central, porque ele não veio ainda. Isso tudo não é provocação isolada, é estratégia. A Rússia está operando em 3 níveis simultâneos, ao mesmo tempo. Primeiro, teste de limites da OTAN. Ao escolher navios sancionados com escolta militar, Moscou força a OTAN a decidir, intervir e escalar, ou recuar e aceitar. E o que vimos? O que a gente viu foi recuo. A OTAN recuou. 2, a gente tem um domínio de espaço, do chamado espaço invisível. Os tais dos cabos, infraestrutura e tudo mais. A presença de submarinos próximos a cabos não é aleatória também. É mapeamento. É posicionamento. É dissuasão silenciosa. Sem um conflito, se um conflito escalar, a Rússia já sabe exatamente onde pressionar o sistema global. Terceiro ponto, defesa ativa e não passiva por parte de Moscou. O Kremlin afirmou que tem direito de proteger os seus interesses marítimos contra a pirataria. Essa frase é chave. É vital para entendermos aqui muita coisa. Porque essa frase redefine a narrativa. Para o Ocidente, temos evasão de sanções. Para Moscou, proteção soberana. Isso legitima militarmente as ações praticadas pela Rússia. Tá. Isso, de certa forma, também gera, ao menos aos olhos ocidentais, legitimação para as ações do Ocidente. Aqui está, contudo, a questão, a parte mais profunda dessa reflexão aqui. Alguns países da OTAN, especialmente o Reino Unido, estão elevando o tom. Estão emitindo ameaças. Estão sinalizando disposição de agir, mas sem cruzar a linha. Isso cria um cenário perigoso, o tal do paradoxo estratégico. Ameaça sem ação redunda no quê? Perda de credibilidade. Ação, no caso, se praticada, gera o quê? Risco de guerra direta com uma potência nuclear. Resultado disso qual é? Uma zona cinzenta extremamente instável. E é exatamente nessa zona cinzenta e extremamente instável que a Rússia opera com maestria. Gostem ou não de Moscou, esta é a zona em que Moscou atua com toda a maestria, que gera inveja nas potências ocidentais. A resposta russa não é impulsiva, ela é calculada. Escolta naval, demonstração de controle marítimo. Presença de submarinos, capacidade de atingir infraestrutura global. Retórica firme, dissuasão psicológica. Isso não é agressão desordenada. É uma postura de força com lógica defensiva. E muitos não entendem a posição da Rússia. A Rússia, quando ataca, na maior parte das vezes, ela está se defendendo.
Porque Moscou entende algo vital, fundamental. Se não demonstrar capacidade de resposta, será pressionada continuamente. O que estamos vendo não é, portanto, apenas uma simples tensão. É uma redefinição silenciosa de poder. A OTAN testa, a Rússia responde. E nenhum dos lados quer recuar, mas também nenhum deles pode errar. Porque aqui, diferentemente de outros conflitos, não existe margem para erro. E uma pergunta que vocês podem fazer é a seguinte: quem vai cruzar essa linha primeiro? Eu presumo que a OTAN não vai seguir, não vai ultrapassar essa linha, não vai cruzar essa linha em nenhum momento, até que perceba que dispõe de capacidades para derrotar a superpotência nuclear que é a Rússia. Por outro lado, Moscou não tem na sua política externa a prática de ameaçar do nada. Geralmente são práticas defensivas, são ações defensivas. Raramente sai dessa linha defensiva, como foi o caso do envio de petroleiros para Cuba. Ali Moscou saiu do âmbito defensivo para partir para o ataque. Projetou poder numa área marítima que é dominada por Washington. Fora essa questão, quando a gente olha para as ações da Rússia, a gente se depara com ações que estão defendendo a própria Federação da Rússia. Então, neste caso, qualquer conflito contra a OTAN, ele vai se inserir dentro de uma proteção do território russo e da Federação da Rússia em relação às possíveis agressões diretas da OTAN. Se essas agressões diretas não acontecerem, Moscou não deverá fazer um ataque à OTAN. Então, mas ao mesmo tempo, se a Rússia não demonstra força, não demonstra capacidade, os países da OTAN vão para a jugular da Federação. E ela, portanto, precisa praticar esses exercícios de provocação, digamos assim, porque, no fim das contas, para Moscou, sequer se trata de provocação, mas apenas de ações defensivas. É isso, gente. Gostou do vídeo? Então deixa o like. Não gostou? Não precisa. Gostou do vídeo? Acha que pode ajudar o canal? Envie um Pix. De qualquer valor, se for o caso. E se não for o caso? Tá tudo muito bem. Você já me ajuda vendo os vídeos. Muito obrigado por essa generosidade. É isso.